Olá, eu sou a doutora Marilene Bergamaschini e eu venho trazendo para vocês uma série de aulas revisionais que vão mudar a sua conduta clínica, para melhor, é claro. Hoje nós vamos falar sobre a ateroma de carótida. Vamos lá? A nossa estrutura de aula vai se basear nesse sentido, de forma bem objetiva e direta ao assunto. Vamos tratar sobre o que é o ateroma, qual a importância diagnóstica, o que pode causar, quem tem maior probabilidade de desenvolver, quais são os sintomas, se tem tratamento, onde o cirurgião dentista entra nessa história, como diagnosticar, o que fazer ao identificar e a bibliografia, caso vocês queiram se aprofundar. Sobre essas aulas, eu pretendo fornecer para vocês esses PDFs. Entretanto, ainda não desenvolvi uma estrutura para que isso aconteça de uma forma mais eficiente. Então, eu falo para vocês fazerem o seguinte: vão no meu Instagram, doutora Marilene Berga, e comente lá que vocês querem o PDF da aula de ateroma, que eu vou tentar ir encaminhando para vocês até a nossa estrutura ficar pronta, ok? Então vamos lá. O que é o ateroma de carótida? Vocês podem ver aí pelo slide a seguinte afirmação: é uma doença causada pela formação de placas de gordura e ou cálcio nas artérias carótidas. Resumindo, é o que? Acúmulo de gordura no seu organismo, junto com o cálcio que está na presença ali do sangue. Dependendo da região, ela vai se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos. E dessa forma, dificultando a passagem, a irrigação dos tecidos daquela região ou outras regiões maiores. E no nosso caso, nós vamos tratar do ateroma de carótida por causa dessa imagem aí, ó. É nessa região que ocorre a formação do nosso ateroma, a região que aparece na nossa radiografia panorâmica e chama a nossa atenção, então, para realizar possíveis diagnósticos. Continuando, qual a importância, então, de se identificar o ateroma? Bom, qualquer falha na irrigação sanguínea já é um motivo muito significativo para a gente ter atenção aí na questão diagnóstica, certo? E outra coisa, só nos Estados Unidos é a terceira maior causa de morte, AVC isquêmico, e a primeira causa de invalidez. Pensem comigo, se a primeira causa de invalidez é porque ocorre muita falha diagnóstica para que a pessoa chegue naquele ponto. E no nosso caso, nós podemos ser a chave da virada nesse tipo de diagnóstico. E eu já vou explicar o porquê. Bom, além do AVC isquêmico, nós temos aí outras consequências, né, que levam a consequência do ateroma, que é o AVC, a isquemia, a embolia, a trombose. E todos esses já são preocupantes e agora imagine acontecer na região cerebral. A irrigação da carótida, ela é em sentido ascendente para irrigação de todo o nosso cérebro, de toda a nossa caixa craniana. Então, se existe ali uma obliteração do vaso, isso impede com que o sangue chegue lá para que aquelas células tenham condições de realizar a função. E se o sangue não chega, o que acontece com o tecido? Morre. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Continuando, quem tem a maior probabilidade, então, de desenvolver euteroma de carótida? Na literatura, eu encontrei falando que a partir dos 40 anos de idade, homem ou mulher, pode desenvolver devido à sua vida até os 40 anos, que pode ter sido uma vida com alimentação não muito saudável, sedentária e tudo mais. Mas ao analisar melhor a população, a gente vê pessoas jovens também tendo problemas cardíacos. E agora vocês vão me perguntar, por que você está falando sobre pessoas jovens tendo problemas cardíacos? Daqui a pouco eu chego lá. Guarda essa pergunta e vamos embora. Diabéticos, hipertensos, obesos, sedentários, quem tem colesterol elevado, quem tem histórico familiar também, problemas de doenças cardíacas, estão no grupo que nos chamam a atenção quando entram ao consultório. Então, se vocês não têm uma anamnese que se aprofunde um pouco mais no contexto de toda a condição corporal, toda a condição de saúde do paciente, você pode estar pecando nisso daí. Então, a gente tem que observar essas coisas, ok? Não só questão dentária. Bom, e quais são os sintomas clínicos de quem está tendo um problema de obliteração de vasos sanguíneos? Esses sintomas que eu coloquei aqui já são sintomas um pouco mais avançados, tá? Mas vocês podem acabar identificando isso no dia a dia de vocês e
podendo chamar uma ambulância numa emergência, alguma coisa desse gênero. Que é sensação de fraqueza, formigamento, nas mãos principalmente, dificuldade de enxergar em um dos olhos, desequilíbrio e dificuldade para caminhar, dificuldade em falar e entender. Se você está, por exemplo, ali, atendendo uma pessoa no seu consultório, e ela começa a ter esse tipo de sensação na sua cadeira, você tem que identificar imediatamente que pode ser um problema de obturação de vaso sanguíneo, que pode ser o início de AVC e já acionar a ambulância. Se você não tem consciência disso, a pessoa pode passar mal na sua cadeira. E aí, ela pode chegar até a falecer. Bom, então, tem tratamento, não tem tratamento, esse ateroma, o que vai acontecer com o paciente? Primeiro, nós estamos entendendo todo o contexto da doença. E depois eu vou explicar quais os procedimentos com o dentista. Se você chegou até aqui e tem gostado dessa aula, não deixe de curtir e comentar, porque isso me ajuda a identificar os pontos fortes e fracos, para que eu possa melhorar aqui e trazer esse conteúdo de uma forma cada vez melhor para vocês, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de tratamento? A gente tem o tratamento medicamentoso, onde a pessoa está no início do processo e a partir daí ela toma a medicação e consegue fazer o controle. Se a pessoa está um pouco mais avançada, ela tem que partir para cirurgias cardíacas, que no caso a gente tem a angioplastia, como vocês podem ver no slide, que é através de um catéter a inserção de um stent. O que é o stent? É como se fosse uma molinha, uma redinha que vai expandir o vaso e a partir daí a corrente sanguínea consegue passar ali com mais facilidade. Só que dependendo da situação, não existe a possibilidade da utilização do stent. E aí você tem que fazer ainda a arterectomia, que é o quê? A abertura da artéria para assim remover aquela placa de ateroma, aquela placa de gordura e o vaso conseguir recuperar o seu fluxo sanguíneo. São duas cirurgias relativamente complexas, tá? Mas existe a possibilidade de se identificado aí essa doença. E aí eu reforço a vocês, por que nos Estados Unidos é a primeira causa de invalidez e a terceira causa de morte? Pelo fato de falha diagnóstica. Porque não existe ali, no contexto tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, radiografias que envolvam, por exemplo, o pescoço. Os exames cardiológicos que eu já vi, que geralmente acontece na base normal da população, é o quê? Exame de sangue para saber o colesterol, algum outro componente ali, mas a gente não vê exames focados em obliteração de vaso. Esses exames são mais caros e, por causa disso, também são menos solicitados aos pacientes. E aí entra quem? Nós, cirurgiões dentistas. Vamos ver aqui. Onde, então, que o cirurgião dentista entra nessa história toda para facilitar a vida do nosso paciente, para ajudar em caso de diagnóstico? Bom, primeira coisa, nós não diagnosticamos, nós somos cirurgiões dentistas. Quando estamos trabalhando com situações fora da nossa área de atuação, nós trabalhamos com hipóteses diagnósticas, que são possibilidades que o profissional referente à área em questão é que irá dar o diagnóstico, ok? Para facilitar a vida de vocês, existem 3 hipóteses diagnósticas sobre essa obliteração de vaso, que é o ateroma de carótida, que é o mais comum que nós encontramos, cartilagem tritícia, nome é difícil, ou linfonodos calcificados. No nosso exame, existem essas 3 possibilidades. E quem que vai dar o diagnóstico disso? Profissionais da área de cardiologia, os médicos, né, cardiologistas. Nós não vamos, nós vamos trabalhar com essas 3 hipóteses, por mais que a gente tenha consciência de que provavelmente seja ateroma de carótida. Bom, então como fazer essa identificação? Como que o dentista utiliza dos materiais que tem para chegar a essa conclusão? Primeira coisa, a anamnese. Sim, a anamnese é o carro-chefe do cirurgião dentista e de qualquer profissional de saúde. Saber perguntar também é muito importante e eu vou trazer depois uma aula como fazer isso, tá? Mas foca agora pelo menos nesse ponto para você já adequar esse ponto aí na sua documentação. Você tem que perguntar ao paciente a respeito dos formigamentos, a respeito de como ele se sente ali
com o seu organismo como um todo. E fazer a utilização dos nossos exames. Exames simples, como radiografia panorâmica. Aqui na minha região, por exemplo, aqui em São Paulo, eu consegui um centro radiológico muito bom, onde eu fiz a parceria com esse centro radiológico. Se meu paciente quiser ir nesse centro, ok. Se ele quiser ir em outro, tudo bem também. Mas esse centro eu consegui um desconto para o paciente e ele paga entre 90 a 70 reais um exame de radiografia panorâmica. Me fala qual exame relacionado à cardiologia que vai estar nesse valor. Não tem, gente. Os exames cardiológicos são muito mais caros. E uma radiografia panorâmica, onde a gente vai avaliar infinitas questões sobre o paciente, está nessa faixa. R$ 90. Então, o paciente ele pode sim. Existem os planos de saúde cobrem esse tipo de exame. O que demanda é a gente conseguir realizar uma análise adequada dessa radiografia para que a gente identifique esses problemas. Por isso que eu estou aqui hoje dando essa aula. E por isso que você está até agora nessa aula. Então vamos continuar. Então na radiografia panorâmica, que vocês já conhecem, lá naquela região abaixo do queixo, entre o ocioide e o queixo, com análise aqui com a proximidade das vértebras C3 e C4, como está na imagem, ocorre a bifurcação da carótida, dos dois lados, bilateral. Essa bifurcação facilita o acúmulo da placa, que de acordo com que ela está subindo, ela agarra, entre aspas, ali na curvinha, e aí começa a formar esses ateromas, essas placas. Então essa região da nossa radiografia panorâmica, ela é indispensável. Pega aí um caderno e uma caneta, que eu vou falar pontos, de acordo com o decorrer das nossas aulas, que vocês devem analisar nos seus exames. Porque aí depois vocês criam o seu próprio protocolo e fica mais fácil. Então, um dos pontos é fazer a análise dessa região. Ah, Mari, mas onde fica essa região? Bom, estamos aí com uma radiografia panorâmica. Eu já sei que vocês devem estar pensando, não consigo enxergar nada na radiografia. Mas vocês não conseguem enxergar porque vocês não fazem o estudo dos pontos. E nós vamos aprender a fazer isso também. Mas vamos olhar primeiro o ponto do ateroma. Pode anotar aí no caderno de vocês. Ponto do ateroma. Ele fica bilateral, como vocês podem ver pelas setas, bem ali onde fica aparecendo as C3 e C4, as nossas vértebras, entre elas e acima do ocioide. Vocês podem ver que parece que tem umas pedrinhas seguindo um caminho, tanto de um lado quanto do outro. Um lado tem mais, o outro tem menos. Mas tem ali como se fossem umas pedrinhas, como se tivesse tido um erro na radiografia. Consegue observar? Ok? Vamos para a próxima radiografia. Essa radiografia está um pouco mais clara, e aí vocês conseguem ver bilateralmente também, como se fossem umas pedrinhas. Do nosso lado esquerdo aqui, a gente consegue ver como se fosse até um xizinho. Conseguem ver? Muito bem. Mais um exemplo. E aqui só com uma seta para vocês conseguirem visualizar melhor. Conseguem ver as bolinhas? Parecem umas pedrinhas? Pois é. Esse é o tipo característico de ateroma de carótida que a gente consegue observar na panorâmica. Muitos dentistas falham nesse diagnóstico e acabam não percebendo que existe, porque tem aquele conceito de olhar sempre dente, mandíbula, maxila, e esquecer de olhar o resto, a região de tecido mole. Então, dentro da sua panorâmica, a partir de agora, vocês vão olhar essa região e se vocês identificarem aí pedrinhas, né, xizinhos, cristais, algo desse gênero, vocês vão ter a responsabilidade de informar o paciente. Nossa, mas como eu vou fazer isso? Simples, nós temos aqui o que fazer quando a gente encontrar uma hipótese diagnóstica. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês são parte de um sistema todo, um sistema complexo de saúde. Vocês não trabalham sozinhos e vocês não têm que resolver nada sozinhos, ok? E não tenham medo, não tenham receio de fazer uma conexão com os médicos, com o fisioterapeuta, com qualquer pessoa que esteja relacionado para solucionar o problema de saúde do seu paciente. Porque quanto mais conexões você fizer, mais soluções você traz para o seu paciente e mais ele vai se tornar o quê?
agradecido, ele vai se tornar acolhido e ele não vai te trocar por nada, o que vai te valorizar e muito, ok? Então, o que nós temos que fazer? Coloquei para vocês, olha como é que eu sou boazinha. Mereço um curtir nesse vídeo, tá? Mereço muito. Eu coloquei todo o protocolo. É só vocês pegarem o caderno e caneta e anotarem, porque esse protocolo vocês podem utilizar desse jeito quando vocês encontrarem a hipótese diagnóstica de ateroma de carótida, ok? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Viu na panorâmica, identificou algo que pode ser hipótese diagnóstica, mas se sente ali naquela dúvida, porque você não é radiologista? Tá tudo bem. Você vai ligar para o centro radiológico, onde tem um especialista, né, que faz o laudo para a gente e confirma a hipótese diagnóstica. Confirmou? É isso mesmo? É. Ótimo. Você vai solicitar ao seu paciente, então, que venha ao seu consultório para que você explique a ele a situação. Nisso, você vai falar com ele que você fez um achado radiográfico, você não dá diagnóstico, lembra? Um achado radiográfico que pode ser que tenha relação com a carótida. E a partir daí pode ser que esteja obliterando o vaso e que esteja atrapalhando a corrente sanguínea, que você acha extremamente importante que ele, como seu paciente, vá ao cardiologista para verificar que isso pode influenciar a saúde dele. A partir daí, você vai entregar para o seu paciente um encaminhamento. Nesse encaminhamento que eu vou mostrar a seguir, você tem uma série de informações para colocar. Mas uma coisa muito importante que vocês precisam fazer nesse caso para se proteger de demandas jurídicas. A cópia do encaminhamento tem que ficar salva com vocês e tem que estar assinada e datada pelo paciente, porque isso vai demonstrar que ele está ciente de que você fez um achado radiográfico e que ele precisa procurar um profissional especialista, um médico cardiologista, para verificar a situação. Porque se caso ele não vá procurar e tenha um problema mais sério depois, ele não pode questionar você de estar ali no exame e você não ter visto, ok? Bom, anotar no seu prontuário, sabe aquela partezinha que você anota tudo que você faz no paciente, com data, hora e assinatura do paciente? Você vai anotar ali que você fez o achado radiográfico, que você informou ao paciente sobre esse achado e que o encaminhou ao cardiologista. Data, assinatura. Porque isso também é uma forma de se proteger em relação a possíveis demandas futuras do paciente, ok? Coletou as assinaturas importantes, qual que é o próximo passo? Fazer o acompanhamento com o cardiologista. O que seria isso? Se o paciente foi ao cardiologista e esse cardiologista está realizando o tratamento do paciente, você precisa manter uma via de contato com ele para que ele informe você sobre os tratamentos. Ah, mas por que, Mário, que eu preciso saber dos tratamentos? Simplesmente, toda medicação relacionada a coração pode interferir no seu tratamento odontológico, seja anestésico, seja com a medicação que você vai utilizar no paciente. Se for necessário cirurgia, dependendo do que foi dado ao paciente, você pode ter uma hemorragia na sua cadeira, entre infinitas coisas. Por isso que nós temos que manter o contato, ok? Se foi verificado ali na sua radiografia que o ateroma, que a obliteração do vaso estava em um estado extremamente avançado, você deve interromper o tratamento odontológico eletivo. Por quê? Pensem comigo. Nós trabalhamos com vasoconstritor, nós trabalhamos com estresse, adrenalina alta, porque todo paciente sabe que ao vir ao dentista vai ter que sentir uma dor. Anestesia. A anestesia é algo que incomoda, é agulha, então a pressão do paciente pode subir e ele pode acabar tendo uma reação, ele pode acabar tendo um AVC na sua cadeira. Então, está com comprometimento ali, está avançado? Tire os eletivos. Os eletivos podem ser feitos em outro momento, ok? Não está tão avançado? Tudo bem. Verifique a medicação que o cardiologista vai passar para o paciente, adeque então o seu protocolo de atendimento, reduz o tempo de boca aberta, reduz a quantidade de dentes por sessão que você vai tratar para diminuir a anestesia, prolongue os dias entre as anestesias, para que você tenha uma segurança ao realizar o tratamento. Tudo bem? Bom,
E agora, o que a gente coloca no encaminhamento, então, para o cirurgião dentista? Nós vamos colocar todos os dados do paciente, a descrição das condições clínicas que nós encontramos naquele dia do paciente, o motivo do encaminhamento, sendo que esse motivo vai estar descrito como hipóteses diagnósticas, todas aquelas 3 que a gente vai estar colocando. Vai deixar os seus dados para que você sirva de auxílio terapêutico ao cardiologista, caso necessário. E outra coisa muito importante, você vai solicitar pelo encaminhamento que o retorno diagnóstico do paciente seja lhe enviado. Porque dessa forma você consegue fechar o ciclo do tratamento. Você consegue a comprovação de que aquilo que você identificou realmente era ou não ateroma. Se o paciente vai ou não entrar em tratamento e você precisa mudar o seu protocolo de atendimento para adequar as condições dele, ou se você vai ter que pausar o seu atendimento eletivo de acordo com a gravidade do problema, e você fecha, então, o diagnóstico. O paciente vai se sentir muito bem acolhido, ele vai te idolatrar. Então, na hora que você aumentar a sua consulta clínica, ele não vai reclamar, porque ele sabe que você é extremamente atencioso, atenciosa no tratamento dele, que você olha ele muito além do que só dentes, do que só um número, do que só uma passada de cartão ali naquele mês. E ele vai te indicar para muitas pessoas também. Outra coisa que você deve fazer, sempre que possível, enviar a cópia dos exames do paciente. Ah, Mário, mas isso é responsabilidade do paciente. O paciente não tem a noção do valor das coisas. Ele vai virar e falar assim, eu vou esperar ir lá para o cardiologista pedir os exames e aí eu faço. Não faça isso. Demonstre comprometimento. Tire as cópias dos exames que você fez e encaminhe ao médico, para que o médico já tenha em mãos algumas coisas, algumas informações para que ele possa dar continuidade ao tratamento. Tudo bem? No mais, se vocês tiverem dúvidas de como fazer isso aqui, se vocês quiserem que eu mostre um encaminhamento, a gente cria um personagem, cria uma situação para poder mostrar, comenta aqui para mim que eu gravo uma aula mostrando isso para vocês, tá bom? Bom, aqui tá para vocês a bibliografia que eu usei na aula. Existem livros também que são muito bons. Eu gosto muito da literatura em livros. Ah, mas tem muitos artigos científicos. Tem muitos artigos científicos. Só que os artigos científicos, vão acumulando as informações ali para depois serem filtrados e transformados em livros. Então, o que já está na literatura básica, ali do livro, né, que já foi formulada e está exposta para a gente estar utilizando, ela é uma literatura mais certa e mais aceitável, inclusive juridicamente, do que artigo científico. Apesar do artigo ser algo novo, né, ser o mais, assim, digamos, o mais atualizado, a literatura ainda na forma em livros, ela é mais aceita juridicamente. Então, caso seja necessário, é muito bom você ter esse tipo de referência para poder estar utilizando a seu favor. Mas isso é outro assunto de outra especialidade que eu tenho, que é direito médico, que eu vou trazer para vocês também, tá? Podem comentar aqui, por favor, comentem, porque isso me ajuda a ajudar vocês. Quais são os próximos temas que vocês desejam? No mais, muito obrigado. Não deixe de seguir o canal, compartilhar com quem merece ter esse tipo de conhecimento. E logo, em breve, trarei mais um assunto para vocês. Um beijo e até o próximo.